Bom dia, alunos da Escola Profissional do 8º ano. Como nos PETs anteriores eu gravei um vídeo, chegamos ao PET 5, né? E aí esse vídeo vai ser referente às semanas 1 a 4, né? Peço que vocês façam as atividades da melhor forma possível. Vou deixar material para ajudar a resolução das questões, a aula da Rede Minas, outros vídeos que complementam o PET, e estou à disposição para tirar dúvidas lá no Google Classroom, tá? Se alguém quiser também me mandar alguma pergunta lá no Facebook ou numa outra rede social, eu estou à disposição, tá bom? Vamos ver o que se trata do PET do 8º ano. Semana 1, Brasil no século XIX, período regencial, primeiro reinado. Turbulento primeiro reinado no Brasil, a Batalha de Genipapo e a Confederação do Equador. Tá, então vai tratar de dois eventos. Número 1, descreva a Batalha de Genipapo explicando os motivos do conflito. Então, o grito do Ipiranga, primeiro, segundo parágrafo. Aí lá no terceiro parágrafo, já está em negrito, né, falando sobre a Batalha de Genipapo, tá? Então, no terceiro parágrafo já explica, porque o texto fala de dois eventos, logo depois, dois eventos assim distintos. A Batalha de Genipapo ela ocorre durante a independência do Brasil, enquanto que a Confederação do Equador ela já ocorre já no primeiro reinado, depois que o Dom Pedro I consegue fazer a independência e ele consegue começa a administrar o Brasil. Então a primeira ali pergunta, a Batalha de Genipapo está na parte do negrito, a Confederação do Equador ela não está em negrito, mas aqui nesse parágrafo fala da turbulência política, dos embates, conservadores, cita Cipriano Barata e Frei Caneca, que eram os líderes da Confederação do Equador. Então esse parágrafo aqui, você vai pegar ele, você pode fazer um resumo com as suas palavras, né? Ou, né, se quiser copiar ele literalmente, ele vai responder a segunda atividade do PET. 3. Qual era o posicionamento da maioria dos portugueses que residiam no Brasil sobre o processo de independência de 1822? Aí lá no segundo parágrafo fala sobre os portugueses que residiam aqui no Brasil, na época da independência. Então já vai falar do posicionamento deles, né? E aqui, que nem eu achei que tinha 4 perguntas, não, são 3 perguntinhas, tá? Da interpretação de texto. Aí isso já vai acabar com a semana 1, vamos para a semana 2. Brasil no século XIX, lei de terras, a consolidação e o declínio de Dom Pedro como imperador do Brasil. Então isso aqui já vai fazer um resumo sobre o primeiro reinado, né? Número 1, o que foi a Constituição da Mandioca, né? Aí lá no início ali já vai falar, no primeiro parágrafo, no final aqui vem falando, né, da Constituição da Mandioca, que na realidade ela não foi uma Constituição, foi um projeto de Constituição que foi ser elaborado durante o governo, né, o início do governo de Dom Pedro I, tá bom? Mas aí você vai ler isso aqui, aí o finalzinho você responde, tá? Na realidade, o primeiro parágrafo todo responde sobre a pergunta da Constituição. Número 2, o que foi a noite da agonia? Aí também, só presta atenção nas partes em negrito. Aqui o que seria o segundo parágrafo, não é o segundo parágrafo inteiro, né? Dessa parte aqui do ciente até o ponto, responde ela, tá?
Na Constituição Brasileira de 1824, explicou a função do poder moderador. Aí aqui embaixo, nesse parágrafo, já vem falando da Constituição. E aí na Constituição, um dos itens fala dos 4 poderes e tem o poder moderador. Então é só colocar a função dele. O que ele faz, né? Ó, e acabou. Acabou a semana 2, né? Nem discutiu mais nada, né? Bom, semana 3, o Brasil no século XIX, regência. Aí já acabou o primeiro reinado, período regencial, tá? Com base no texto estudado com auxílio do seu livro didático, responda. Letra A. Quais grupos políticos disputavam o cenário nacional em 1831 e quais eram suas aspirações? Bom, lá no período regencial, ó, em negrito já tem aqui um grupo, aí pediu acho que para citar, né, e explicar, quais suas aspirações. Então você vai colocar aqui, esse grupo aqui, o que eles queriam, né? São 3 grupos, aqui e aqui, liberais exaltados. Citar os 3 e na frente vem falando o que cada um deles defende, tá? B. O que foi o ato adicional de 1834? Também está em negrito, o ato adicional de 1834, tá vendo? Só ler. C. Por que foi necessária a presença de governantes regentes, uma vez que já havia um príncipe herdeiro no Brasil? Bom, essa está no primeiro parágrafo, tá? Que aí vai explicar por que apesar de ter um príncipe herdeiro, que é o que seria, né, no futuro Dom Pedro II, foi necessário ter um período que outras pessoas governaram no lugar dele, porque isso é a regência, né? A regência é o período da história em que o Dom Pedro II não podia governar. Aí você vai descobrir por que não podia governar lendo o primeiro parágrafo. E aí outras pessoas governaram no lugar dele. D. Quem eram os regressistas e os progressistas? Aí nem preciso falar aqui no texto. Tá lá. Regressistas e progressistas, né? O que cada um deles queria. Ele já vai responder, tá? Letra E, que foi o golpe da maioridade. O golpe da maioridade está no finalzinho. Aí esse último parágrafo você lê ele, né? Ou transcreve ele literalmente, ou você resume ele um pouco para responder a letra E. Que aí vai acabar a semana 3, a gente vai para a semana 4. Objeto de conhecimento, Brasil, primeiro reinado, período regencial e as contestações ao poder central. Período regencial, período de insurgência. A regência una de Feijó foi marcada pela incapacidade do regente em resolver as tensões sociais que dividiam a sociedade do recém-formado Estado brasileiro. Tem as revoltas do período regencial. Então, número 1. Diante do que foi estudado sobre o período regencial e as revoltas ocorridas no período, redija um texto explicando como a instabilidade política da época favoreceu a eclosão de conflitos em praticamente todas as regiões do território brasileiro. Analise as causas de todos os conflitos estudados e busque achar no denominador comum entre os movimentos. Bom, essa aí já é um pouco diferente, ela já não está literalmente no texto, né? Pelo menos acho que não. Porque aqui,
Primeiro está pedindo para você elaborar um texto, né? É só essa questão. Então, o que você vai fazer? Ó, diante do que foi estudado sobre o período regencial e as revoltas ocorridas no período, redige um texto explicando como a instabilidade política, quer dizer, a falta de ter um governo central, a falta de confiança no governo da época, favoreceu a eclosão, quer dizer, ter tanto conflito, tanta revolta na época. Então, ele quer que você faça um texto explicando por que a ausência de um governo forte, de uma lei maior, de uma ordem, favoreceu que existisse, né, tantas revoltas no período. E aí você vai analisar as causas de todos os conflitos estudados, que aí você vai falar lá das revoltas do período regencial, são todas que estão entre negrito aqui, ó, como a Sabinada, a Revolta dos Malês, a Balaiada, a Cabanagem, a Revolução Farroupilha. Então, na realidade, é como se você fosse fazer um resumo daquele texto anterior para poder responder essa questão aqui, tá bom? E acabou, era só essa atividade, né? Aí terminou o PET 5. Eu agradeço vocês terem me escutado até aqui, né? Espero que vocês realizem as atividades da melhor forma possível e se cuidem, tá bom? Obrigado.